Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição, e este é um episódio extra que nós decidimos gravar para discutir a antecipação da aposentadoria do ministro Celso e, claro, o processo agora de sucessão. Celso de Mello completa 75 anos apenas no dia 1º de novembro, mas como o Jota mostrou, ele decidiu antecipar sua saída para o dia 13 de outubro, 3 semanas antes, portanto, da expulsória. E a saída antecipada, claro, também deflagra ou antecipa o processo de sucessão. E é disso que nós vamos falar neste episódio especial. Mais do que discutir nomes, nós vamos analisar o que conta nesse processo, o que ficar de olho e o que o presidente pode esperar de um ministro do Supremo indicado por ele. Time completo: Juliana Cesário Alvim da UFMG, Tomás Pereira da FGV Direito Rio e Diego Werneck do INSPER. Juliana, eu começo por você. Que fatores que você nos indicaria para ficarmos de olho nesse processo de indicação para o Supremo? Olá, Recondo, Diego, Tomás. Eu acho que tem alguns elementos para a gente ficar de olho nesse processo de indicação e nomeação. O primeiro dele é a gente se perguntar qual é o objetivo que o presidente Jair Bolsonaro tem com essa indicação. A gente poderia pensar num cenário em que ele usasse essa indicação para acenar para um grupo do qual ele precisasse de apoio estratégico. Uma outra possibilidade que parece que é a que está se delineando, ou pelo menos é a que todo mundo está apostando, é colocar alguém que represente os valores dele, as visões de mundo dele no tribunal. Nesse caso, uma segunda pergunta surge, que é qual é o preço que ele está disposto a pagar por essa indicação, né? Determinadas indicações podem ser mais ou menos custosas, dependendo das credenciais da pessoa, das características da pessoa, da inserção dessa pessoa, né, nesse ambiente e, inclusive, com relação aos atores aí que vão aprovar esse nome. E aí vale a pena a gente lembrar um pouco aqui, né, daquela controvérsia que houve envolvendo a indicação do filho dele, do Eduardo Bolsonaro, que não chegou a se concretizar, né? Essa possibilidade levantou tanta polêmica e tanta objeção que tornou o custo dessa indicação muito alto, né? Já havia muita rejeição colocada ali no debate, e então essa indicação sequer foi feita, né? Então acho que a gente pode pensar nisso para esse cenário também. Dependendo do nome, esse custo pode aumentar, e ele vai depender o quanto o presidente está disposto a arcar também de quais são os outros objetivos dele e quais os tipos de costura ele vai ter que fazer com relação ao Congresso, por exemplo, nesses próximos tempos, né? E será que é o caso dele gastar talvez os cartuchos que ele tenha com essa indicação ou não? Melhor guardar isso para outras coisas que ele queira ver aprovada ali naquele contexto. E, por fim, acho que vale a pena a gente pensar também que a pessoa que ele indicar, ela vai ser tirada de algum lugar, né? E aí pensar qual é a função que essa pessoa está desempenhando nesse momento. Será que ele perde um aliado, né, onde quer que essa pessoa esteja, de onde quer que ela venha, para colocar no Supremo Tribunal Federal? Ou seja, isso é uma coisa que vai permear talvez esse cálculo, né? Será que ela vai fazer mais falta do que vai fazer um bem ou um ganho no Supremo Tribunal Federal? Será que ela é imprescindível no lugar onde ela esteja agora? Então, acho que esses são alguns elementos, aí, alguns fatores que a gente pode considerar durante esse processo que vai ganhar mais força a partir de agora. Eduardo Bolsonaro, que foi indicado, né, para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, mas, diante de tanta resistência, o presidente acabou retirando, e acho que vale a gente discutir também depois, ao longo do programa, a função do Senado. Tomás, eu queria te ouvir sobre o que um presidente pode esperar de um ministro que ele indicar para o Supremo. O presidente já falou de alguém de sua confiança, o presidente já falou de alguém terrivelmente evangélico, mas o que dá para esperar? O que um presidente pode esperar do seu indicado? Oi, Recondo, Juliana, Diego. Olha, eu acho que o presidente, como qualquer pessoa que tem que escolher alguém para colocar numa posição em que essa pessoa vai ter um poder de decisão, é razoável imaginar que ela vai colocar, que ele teria interesse em colocar nessa posição alguém que decidiria da maneira como aquela pessoa acha que deveria decidir, né? É o normal. Então, eu acho que é razoável você imaginar, né? Já começou a mencionar algumas coisas aqui, que é razoável esperar que o presidente nomearia a pessoa na qual ele tem o maior grau de confiança, que decidiria
da maneira como ele gostaria, que ele consiga nomear, né, que passe no Senado, é uma coisa que a gente vai discutir ainda, e que essa pessoa consiga decidir. Então, acho que a sua pergunta tem a ver com a terceira coisa. O que esse ministro consegue fazer de relevante? E no caso do Supremo, é importante a gente pensar que tem duas coisas muito diferentes, dois tipos de atuação muito diferentes. Né? Um é tudo que o ministro consegue fazer sozinho, a sua atuação individual, né? Como relator de um processo, dando uma decisão liminar, uma decisão monocrática, então todos os poderes individuais. Por outro lado, por mais que a gente questione esse excessivo individualismo do Supremo, essa excessiva monocratização do Supremo, há diversas coisas que, para serem feitas, só são feitas colegiadamente. Né? A decisão de mérito numa DIN é colegiada, não tem jeito. Então, pode ser que um ministro que, para ele ser influente no colegiado, né, você imagina que ele tem que ser alguém que seja capaz de sentar naquele colegiado e argumentar com os outros e contra-argumentar diante de um debate, de talvez liderar e levar o colegiado para um lugar onde ele gostaria de ir, de ter algum grau de influência. E às vezes essas duas coisas, né, uma entra com o custo da outra. Né? Às vezes um ministro que vai decidir exatamente da maneira como você queira individualmente, né, como você gostaria individualmente, é exatamente um ministro que no colegiado talvez não consiga ter a influência que você também gostaria. Né? Então, isso é para dizer, hoje um ministro vale mais do que já valeu no passado. Quanto mais poderosos os ministros individuais ficam, mais vale a nomeação de um ministro, porque afinal de contas, né, você imaginar que o Bolsonaro vai nomear um ministro, talvez 2 dentro de 11, 2 em 11 valeria pouco, é uma minoria, você não forma a maioria, né? Claro que, ou seja, para formar a maioria você precisa levar mais 4, né? Aí que está a dificuldade, né? Alguém que seria capaz de levar esses outros 4 é um tipo de análise, um tipo de interesse. O outro hoje a gente sabe que os individuais podem fazer muitas coisas, talvez seja alguém que vá fazer essas coisas, mas o custo disso talvez seja não conseguir levar o colegiado junto consigo. Diego, e eu queria ouvir de você quem são os atores relevantes nesse processo. A gente está falando apenas do presidente da República, mas há outros atores em atuação, em movimento. E eu queria te ouvir qual a importância de cada um deles nesse processo. Felipe, acho que pensar em atores dá para conectar as coisas que o Tomás e a Juliana falaram, né? Então, em termos de sinalização, em termos de usar essa indicação para conquistar apoio de certos setores que podem ser relevantes, a gente pode imaginar que tem muitas corporações, né, de profissões jurídicas de olho nessa vaga, isso são públicos, são audiências relevantes que o Bolsonaro pode ter que levar em conta, além, é claro, né, de apoio político. Então, a gente tem que pensar no que os senadores podem ter a dizer na comparação entre diferentes nomes, porque é ingênuo imaginar, né, que vai ser surpresa para os senadores quando chegar esse nome lá. É muito comum a gente imaginar, especialmente quem olha, compara com os Estados Unidos e vê que no Brasil, né, nunca houve essa rejeição de um nome pelo Senado, é tentador imaginar que é comparável, mas tem que tomar cuidado porque provavelmente esse veto está sendo exercido e neutralizado antes da indicação chegar lá, né? Então, esse é um outro conjunto de atores que é importante que o presidente leve em conta. Aí, como a Juliana observou, pode ser que ele não esteja considerando outras coisas que vão precisar queimar esse apoio no Senado, isso pode limitar o que ele pode fazer com essa indicação. Agora, como que você... E do lado do Tomás, eu destacaria que o próprio Supremo pode ser um ator relevante, né? O Tomás falou da eficácia, ele não usou esse termo, mas eu imagino que parte do que ele está dizendo é quão eficaz vai ser um ministro indicado lá dentro do Supremo, né? Então, se você indica uma pessoa que é vista de um jeito muito negativo pelo Supremo, eu acho que, conhecendo, né, o que a gente conhece do Bolsonaro, não dá para imaginar que o Supremo vai exercer um veto. Acho que isso não faz sentido na política atual, embora seja um termo que normalmente se tem usado para pensar o papel do Supremo, né? O Supremo não escolhe quem entra, mas ele pode sinalizar que certas pessoas não. Se isso foi verdade no passado, eu acho que não vai ser verdade na era Bolsonaro. Mas a questão da eficácia no tribunal é importante. E aí eu chamo a atenção para o seguinte, Felipe, o Bolsonaro está criando algo que a gente pode chamar de efeito ramagem, né? Com várias declarações dele nos últimos anos, desde que ele assumiu o governo, inclusive na campanha eleitoral, se você soma tudo isso, né, a gente tem uma sinalização consistente de que eu quero uma pessoa da minha confiança. As palavras não são necessariamente essas,
Mas isso é a mensagem que parece que está sendo indicada. E o que eu chamaria do efeito ramagem aí aumenta o custo de qualquer indicação, vai aumentar a resistência de qualquer pessoa no Supremo, então isso vai ter que ser levado em conta antes, né? Então, por exemplo, indicações de pessoas próximas, não são novidade no Supremo, acho que a gente também não pode ser ingênuo e dizer que isso acontece agora na era Bolsonaro. Outra coisa é que a primeira vaga que ele está preenchendo, então essa dinâmica pode não dizer o que vai acontecer em todas, mas ao já para a primeira vaga, né, colocar a indicação nesse tom, né, considerando que é um presidente que também se desapontou com suas indicações para ministro, por exemplo, né, se desapontou com o Moro, é um presidente que desaponta muito, com muitas pessoas, vai reforçando essa ideia de que vai ter que ser cada vez alguém mais próximo. E aí eu acho que essa pessoa chega com um ônus, né, ele chega sem esse benefício da dúvida, que é você ter uma pessoa próxima, mas que também tem outras razões que oferecem uma coloração protetiva, né, um currículo muito bom, e que a pessoa vai sempre gerar essa pergunta, será que está decidindo assim por proximidade ou porque, né, por sua experiência profissional, acredita que a decisão certa é aquela? O Bolsonaro está meio que minando essa dúvida. Tudo que ele faz está sinalizando que é para as pessoas prestarem atenção nisso. Vai ser alguém que eu confie, vai ser alguém que vai decidir de maneiras que eu acho certas em casos específicos. E isso é um problema para a eficácia e para passar no Senado. Problema contornável, mas um problema. Eu acho esse um bom ponto para a gente continuar, e eu queria ouvir também a Juliana, porque o presidente, de acordo com alguns de seus assessores, lembra o caso da Raquel Dodge, que era a segunda na lista, na eleição feita pelo Ministério Público para a vaga de Procuradora-Geral da República. E o presidente a pinçou e a nomeou. E ao final dos 2 anos de Raquel Dodge no Supremo, ela oferece uma denúncia contra o Temer. E o presidente já verbalizou o seu incômodo com isso. Então, como disse um ministro do passado, hoje os presidentes procuram essencialmente alguém da sua confiança, e o presidente já disse isso, também não é novo. E aí é saber o seguinte, Juliana, essa confiança, até onde ela vai? O Tomás falou de eficácia, mas, ao mesmo tempo, são agendas muito distintas, e depois eu queria passar por alguns nomes para mostrar isso. Presidente, será que ele consegue isso? Será que um presidente tem segurança de que o seu indicado vai realmente seguir a linha que ele gostaria? A gente tem tantos exemplos aí no passado de presidentes que se decepcionaram, mas eu queria te ouvir sobre isso. Eu acho que o sistema ele é feito para garantir que possa haver esse espaço de decepção, né? Ou seja, quando aquele ministro ou ministra ele é alçado ou alçada ao Supremo Tribunal Federal, ele adquire uma certa independência, né? Que o sistema é desenhado para isso, não pode ser demitido, não pode ter o seu salário reduzido, etc., justamente para que ele possa se distanciar, se for o caso, de quem o nomeou. Então, o sistema é feito nesse sentido, e claro, há questionamento sobre se essa visão de mundo ela vai permanecer atrelada a quem indicou. Mas estudos que já foram feitos aqui no Brasil sobre isso mostram na direção contrária, de que não tem se conseguido, os presidentes que nomearam ministro supremo não têm conseguido imprimir eternamente a sua agenda pela via desses ministros. Então, pelo que já aconteceu, né, o que já se observou até agora é que essa decepção talvez uma hora virá. Né? A gente não sabe quando. É claro que, dependendo do indicado ou da indicada, você pode tentar se assegurar de que as chances de que isso ocorra é menor. Talvez o cenário mais garantido fosse nomear alguém da família do próprio presidente. Só que o custo disso vai ser muito alto, e a gente viu que não funcionou para o Eduardo Bolsonaro, no caso de embaixador. Então, quer dizer, essa tentativa, na linha que o Diego falou, ela encontra resistências. E aí eu acho que vale pensar também num certo efeito conformador que o próprio tribunal opera, e aí na linha do que o Tomás adiantou, né? O tribunal tem uma dinâmica própria e uma certa organização institucional que, de uma maneira ou de outra, pode conformar esse ministro ou ministra a partir da sua entrada, né? Um certo ethos profissional, uma certa compreensão da sua função, que uma pessoa que destoe disso
pode enfrentar muitos custos dentro da corte também e que vai ser a vida dessa pessoa a partir de então, até a sua aposentadoria. Então, pode ser que essa pessoa, ao entrar, ainda que ingresse com uma certa intenção, digamos assim, disruptiva, pode ser que chegue ali, não consiga, na linha do que o Tomás falou, em razão de como o processo decisório do tribunal se organiza, mas também não queira, porque veja que não vai ser estratégico, já que vai ter que conviver com aquelas pessoas durante muitos anos, né? Eu só queria lembrar que o presidente Bolsonaro, ele já usou essa promessa, né, de nomeação muitas vezes, né? Então, o Diego estava falando sobre esse processo, né, de entregar um nome, queimar um nome, colocando vários nomes na roda e criando um clima nesse sentido. Isso também tem um uso estratégico para o próprio presidente Bolsonaro, que é prometer essa vaga para aqueles que se alinharem com ele. A gente já viu que também, ao longo desse tempo, né, de mandato, alguns nomes já foram descartados, e um deles é o do ex-ministro Sérgio Moro, que passou também por essa promessa, digamos assim, né? Interessante, Juliana, porque eu vou chamar você exatamente para falar disso, Diego. O que você mencionou de o STF enquadrar, é como se fosse isso, né? Emoldurar o ministro do Supremo. Eu me recordo quando o ministro Toffoli foi indicado, guardadas as devidas proporções, mas era alguém próximo ao governo, ele tinha sido do governo, inclusive, e aí quando ele chegou ao Supremo, eu me recordo que eu fui para a porta da sessão de turma e o ministro Aires Brito disse para ele, abre aspas, bem-vindo ao nosso mundo. Como se fosse uma coisa assim, você está saindo daquele lugar e está vindo para o nosso mundo. Isso aqui é um lugar diferente, é um meio ambiente diferente. Você pode até querer fazer tais coisas, mas é o que vocês estão mencionando, e o Tomás puxou essa linha. Tem um custo isso. E agora a Juliana completa. Será que o Supremo deixa? Será que dá para um ministro tocar uma estrada solitária para sempre? Diego? Eu ia complementar esse ponto da Juliana sobre, né, como a estrutura cria um espaço para frustração. Essa frustração, sem essa possibilidade de frustração, não tem separação de poderes, né? É necessário que haja um espaço para que os ministros sistematicamente frustrem as expectativas de quem os indicou. Mas ainda continua sendo o presidente que indica. Então, também seria surpreendente se não tivesse nada a ver. Esse surpreendente já aconteceu também no Brasil, mas houve um aprendizado, né, desde os anos 90 para cá. Acho que, sobretudo, o mensalão foi um divisor de águas. Acho que antes daquele caso, né, de muitos anos, desde o recebimento da denúncia até o julgamento, acho que os presidentes tinham uma relação diferente com o Supremo, né? Talvez casos específicos importassem menos e grandes temas importassem mais, mas eu acho que a distinção interessante de se pensar é muito mais fácil você encontrar uma pessoa que vá decidir como você quer um conjunto de 2, 3, 4, 5 temas específicos que já estão na pauta, do que alguém que dali a 2, 3 anos sobre um tema que ninguém discutia, aliás, como o Supremo é pródigo em fazer com a gente, né? Aparece um tema daqui a 10 dias que você nem sabia que tinha uma ação no Supremo, e de repente o presidente diz, poxa, fiquei frustrado porque com essa decisão, isso é além da frustração inerente à separação de poderes, isso eu acho que é a versão do Supremo, que é dada a imprevisibilidade dos temas, a multiplicidade de temas, é muito, muito fácil que vai ocorrer essa frustração. Mas eu chamaria atenção para a primeira parte. Eu acho que tem um conjunto de temas que eu não imagino que o Bolsonaro vá decidir sem saber como esses ministros vão se comportar sobre um conjunto de temas que são importantes. E aí as pessoas imaginam que é necessariamente aquela conversa, né, o aperto de mão, o olho no olho combinado. Isso não precisa, né? Isso pode jamais ser perguntado, mas pode ser sinalizado de outras formas, né, que você tem uma posição X sobre um tema X que está lá na agenda do tribunal. Então, eu ainda acho que existe espaço para alinhamento nesse sentido, pontual, parcial, de curto prazo, sobre temas específicos, não para sempre. Quanto mais se distancia, menos alinhamento é provável. Não, concordo com o Diego no que ele está falando, mas eu acho que a gente tem que separar duas coisas, né? Especialmente quando a gente tenta olhar para o passado para prever o futuro, né? A gente não sabe o quanto os ministros nomeados no passado foram exatamente a pessoa que o presidente que nomeou queria. Então, se aquela pessoa não foi exatamente quem aquela pessoa queria, se depois essa pessoa não decide como o presidente queria, também não tem surpresa, né? Presidentes mais fracos talvez tenham mais dificuldade para nomear quem eles queiram. Em certos contextos de conjuntura, pode ter mais pressão para nomear pessoas com determinado perfil ou outro. Então, isso já é um problema para a gente tentar prever, né, como esses mecanismos
funcionam. O outro que é muito importante, que é o que o Diego está falando, é como essa pessoa, como você quer que essa pessoa decida o quê? Né? Não só pela, né, imponderabilidade do futuro, tem casos que vão surgir que a gente nem imagina que vão surgir, né? Sei lá, hoje existe um inquérito sendo conduzido por um ministro do Supremo, que a gente não sabia nem que o Supremo tinha poder de abrir esses inquéritos, né? Então, é claro que ninguém estava pensando nisso quando nomeou alguém, né? Não tinha nem como. Mas mesmo em relação aos temas que estão na mesa hoje, que é o que o Diego está falando, eu também acho que, da mesma maneira que um eleitor, né, quando um eleitor está escolhendo em quem ele vai votar numa eleição, é raro existir um candidato que seja perfeito, né, o candidato para aquela pessoa. Né? Porque são tantos temas que você se importa, você tem que escolher suas prioridades. Um presidente está numa situação parecida, porque o Supremo decide muita coisa. E muito tipo de coisa diferente. Se o Supremo fosse um tribunal que decidisse poucos casos e decidisse sempre casos de um tipo específico, né? Controle de constitucionalidade de leis promulgadas recentemente pelo Congresso, que é o que às vezes cortes constitucionais de outros países fazem. Não é o caso do Supremo. O Supremo está decidindo leis promulgadas há décadas, ao mesmo tempo que está decidindo caso concreto, e está decidindo casos penais contra políticos específicos, ao mesmo tempo que ele está decidindo sobre omissões inconstitucionais ou mandado de segurança contra atos específicos de certas autoridades. É muita coisa. Para você imaginar que você vai nomear alguém que vai em todas essas coisas fazer exatamente aquilo que você gostaria que essa pessoa fizesse, né? Simplesmente por uma concordância, né? Porque uma coisa é, se você tem poder, né? Aquela pessoa vai fazer aquilo, porque se você não fizer, você tira ela de lá. Daí você pode ter algum grau de confiança. Mas uma pessoa que você coloca numa posição em que ela tem autonomia, em que ela só vai decidir do jeito que ela imagina, né, do jeito que você quer, porque ela de fato quer fazer aquilo, é muito difícil você prever, porque é muita coisa. Não só muita coisa mesmo hoje na mesa. Né? Se a gente pensar todas as coisas com as quais o Bolsonaro se importa, e a gente listar 5 ou 6, quais são os candidatos que ele pode ter um grau de confiança alto? Não é alguma confiança, estou falando uma suspeita, um grau de confiança assim alto, 90%, 100% de confiança, de que a pessoa vai decidir em todos esses casos exatamente da maneira como ele gostaria. Isso é uma dificuldade para o Bolsonaro, isso é uma dificuldade para qualquer presidente. Tomás, você menciona um negócio que era exatamente o que eu ia perguntar para a Juliana. Que temas são esses? Essa é a grande dificuldade. Quem está nos ouvindo certamente está querendo saber, afinal de contas, em quem nós apostamos, quem é a pessoa que nós apostamos para a próxima vaga. Mas esse é o cálculo que nós não somos capazes de fazer. A gente não sabe o que é que importa para o presidente. Eu vou dar um exemplo falando de 2 nomes. André Mendonça, do Ministério da Justiça, e Augusto Aras, da Procuradoria-Geral da República, têm posições muito diferentes sobre Lava Jato. André Mendonça era alguém que participou de todos os acordos de leniência e vê no combate à corrupção um dos grandes trunfos do governo Bolsonaro. Augusto Aras não faz esse discurso. O discurso dele é diferente. Então eu queria perguntar para você, Juliana, que temas que poderiam ser esses? Que temas que um presidente que já falou de um candidato ao Supremo terrivelmente evangélico poderia olhar, por exemplo, em relação a direitos de minoria, direitos fundamentais, ou quais são os temas que o Bolsonaro pode estar de olho na hora de escolher o nome? Acho que tem vários temas ou grupos de tema que podem ser decisivos para essa nomeação. Claro que a gente vai pensar em temas de direitos fundamentais, direitos de minorias, que são bastante divisivos, e o presidente já foi muito vocal com posicionamentos que são muitíssimo criticados nessa seara, e talvez fosse uma forma de tentar mudar o direcionamento do Supremo, que em muitos desses casos tem sido, né, protetivo dos direitos fundamentais. Mas a gente tem a agenda anticorrupção, que também é importante para o presidente, e aí mais especificamente, né, essa decisão ela não vai levar em conta só casos abstratos que poderão talvez um dia chegar no Supremo sobre certos casos. Há casos em curso perante o Supremo agora que impactam diretamente o presidente Bolsonaro e a sua família. E talvez isso tome a frente num cálculo de quem será nomeado, né? O impacto que essa pessoa vai trazer para esses casos específicos, né? O inquérito, a gente tem o grande inquérito das fake news, né? De relatoria do ministro Alexandre de Moraes, a gente tem o inquérito sobre as declarações do ex-ministro Sérgio Moro, em que o próprio Bolsonaro é investigado, e que a gente comentou bastante na última sexta-feira. Quer dizer, tem casos concretos envolvendo, né, o próprio destino do presidente que estão nas mãos do Supremo. Então, imagino que seja do interesse do presidente saber qual o posicionamento dessa pessoa com relação a esses casos específicos ou a esses temas específicos.
Eu só complementaria o seguinte, tem uma questão no Supremo que não envolve um caso específico, mas ela está aberta para um conjunto futuro de casos, que é foro privilegiado, né? Com a jurisprudência atual do Supremo, não está muito claro de antemão quando que certas acusações, né, vão ser consideradas ligadas ao exercício do cargo. Então, as regras que o Supremo criou para si mesmo dão alguma flexibilidade. Então, um ministro que vai dar um voto em muitos desses temas também pode ser relevante, né? Vai ajudar a moldar, né, nos próximos anos que casos ficam no Supremo, que casos não ficam no Supremo com relação a denúncias contra autoridades que têm foro privilegiado. Então, o que vocês estão me dizendo e levantando aqui, Juliana e Diego, talvez a vida, o futuro político da família do presidente poderia ser mais importante do que uma avaliação de valores sobre direitos fundamentais, direito de minoria. Até mesmo o terrivelmente evangélico não importaria de ser evangélico, mas o que interessaria é o que ele vai fazer nessa agenda que atinge mais diretamente o presidente, seu grupo político e sua família. É isso, Diego? Felipe, eu faria a seguinte pergunta, né? Como que importa? Acho que as duas coisas importam. Ele certamente não vai escolher alguém que seja um progressista, isso eu não tenho a menor dúvida. Alguma coisa deu errado, né? Mais uma coisa deu errado no Brasil se, de repente, sair uma indicação de um progressista das mãos de Jair Bolsonaro. Acho que ele vai indicar alguém com os valores alinhados ao dele e tudo bem. Acho que isso essa parte é do jogo. Mas uma coisa é você imaginar qual é a condição mínima. Outra coisa é você imaginar algo que vai ser maximizado, digamos assim, né? Eu acho que direitos fundamentais e essa pauta de costumes, eu acho que tem um piso, né? Alguém que tenha valores para lá, né, joga para o alto, cai para cá, mais conservador, eu acho que já está bom. Já nessas outras pautas, eu acho que aí talvez é aí que a questão da confiança, né, nos valores dessa pessoa vai aparecer com relação a temas de processo penal, talvez assim, em casos concretos. Acho que isso aqui, aí não basta um piso, não basta um mínimo. Acho que isso vai receber mais importância nesse sentido. Mas daí eu conectaria com a primeira coisa que eu falei, né? Coisas que nos fazem sozinho, coisas que você precisa dos outros. A pauta de costumes, por um lado, talvez seja onde um ministro sozinho consiga ser mais efetivo, porque ele consegue impedir uma decisão, né, com frequência. Às vezes pede uma vista numa ação de controle abstrato, ele pode, digamos, dificultar, pelo menos, que ela aconteça. Nesses inquéritos penais, claro que, e nas ações penais específicas, claro que quando essa pessoa é o relator do caso, o poder é muito grande. Mas existem certos casos que, se é numa turma e esse ministro nem na turma está, o poder dele é mínimo. E se é um caso de plenário e ele é um voto só, e um voto visto ainda com suspeita, o poder dele talvez seja ainda menor, né? Então, claro que esse tema está na mente esses temas concretos talvez estejam na mente, mas ao mesmo tempo eu fico na dúvida, será que esse também não é a área na qual um ministro sozinho faz menos? A não ser que seja o relator, mas assim, eu estou pensando casos que já existem, que já estão lá, alguns casos já tem até relator prevento, né? Então, assim, para esses casos mesmos, já tem turma, né? Quando for turma, para esses casos específicos, talvez valha menos. Claro que, assim, podem surgir outros casos, como vão surgir outros casos, você pode querer ter alguém lá que, caso na loteria caia com aquela pessoa, seja alguém que decida aqueles casos futuros que podem aparecer de uma maneira que você ficaria mais confortável. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que os casos que já estão lá, vários deles, esse barco já partiu, e dependendo de se é uma questão de turma ou de plenário, talvez o poder de um ministro sozinho seja menor. Lembrando em algumas indicações, por exemplo, a presidente Dilma chamou o ministro Teori, então do STJ, para indicá-lo para o Supremo, e o ministro Teori foi para essa audiência pensando que, se a presidente pedisse um voto dele em determinada direção sobre mensalão, ele se recusaria e não aceitaria a indicação. E outros presidentes testam na conversa uma visão de mundo dessas pessoas. O Diego falou, nem precisa necessariamente perguntar diretamente, né, para essa pessoa. Agora, nesse caso, nós temos um problema. A gente já mencionou isso em outros programas, mas a pessoa que vai ser indicada para esse cargo, ou para essa vaga, em tese, herdaria a relatoria do inquérito contra o presidente. E aí eu queria perguntar para vocês, posso começar pela Juliana, sobre qual a solução para isso. A própria Juliana mencionou isso agora, né? Talvez a pessoa indicada, se eventualmente for mantida como relatora
desse inquérito é uma situação esdrúxula que o tribunal já resolveu no passado na Lava Jato, mas a conta ficaria ainda mais cara. Juliana, você acha que, por exemplo, no inquérito contra o Bolsonaro, essa pessoa que for indicada vai ser o relator? Olha, com base nesse passado recente, né, com relação à Lava Jato e ao presidente Temer, que fez a indicação do Alexandre de Moraes, e que o próprio Supremo se organizou, né, reorganizou para evitar que esse ministro fosse responsável por uma decisão nesses casos, eu apostaria, ou gostaria, né, que o próprio Supremo se reorganizasse nesse sentido para evitar uma situação como essa, né, evitar essa possibilidade que poderia ter um impacto muito sério na legitimidade do tribunal. Então, eu não veria por que, né, o tribunal permitiria que essa situação ficasse desse jeito, colocando em risco a sua própria credibilidade, a sua legitimidade perante a sociedade, né, para evitar que parecesse uma espécie de um jogo de cartas marcadas ou qualquer coisa desse tipo. Eu queria, só complementando o que a Juliana falou, concordo totalmente, acho que é provável que o tribunal se organize, até pelo que a gente já viu, espero que ele faça isso, né, que o processo seja distribuído antes, mas eu quero dizer que se isso não acontecer, para além do problema de eventualmente essa pessoa assumir um inquérito contra a pessoa que está nomeando, mesmo que isso não aconteça, vamos imaginar que a gente tenha, né, qual seria a alternativa? O que poderia acontecer é isso ser um tema muito importante durante a sabatina, e imaginemos que o Senado consiga um compromisso do candidato de que, caso isso aconteça, ele vai se dar por suspeito ou algo do tipo, e de fato isso aconteça. De novo, a gente não tem como prever isso, mas imagina que isso aconteça, né? O Senado tematiza isso, o nomeado se compromete, ele assume, ele se dá por suspeito e o processo é redistribuído por conta disso. Isso seria um desenho, né, de mecanismos institucionais funcionando bem. A gente poderia falar que é um sucesso das instituições, evitaram que isso acontecesse. Mas isso seria muito ruim. Né? O motivo que é muito importante que o Supremo faça isso antes é exatamente para que o processo de nomeação não seja monopolizado por esse tema. Porque, como a gente disse, a pessoa vai nomear decidir inúmeros casos, inúmeras questões. Então, eu acho que seria muito ruim também. Seria muito ruim que o presidente nomeasse alguém que assume um inquérito contra ele, seria péssimo, mas também seria particularmente ruim que se isso for o grande tema da nomeação, se a gente só falar disso e se isso, digamos assim, afogar, né, submergir todos os outros temas importantes que a gente precisa debater e que o momento da sabatina talvez seja o único momento em que a gente possa fazer isso e que a gente possa tematizar coisas mais importantes, talvez para o país e para o futuro constitucional do Brasil, do que esse inquérito específico contra o presidente da República hoje. Lembrando, Tomás, e eu vou passar a palavra para o Diego, para a gente fazer uma distinção, a indicação do ministro Theory foi travada na CCJ do Senado porque ele ia entrar no tribunal quando o mensalão estava sendo julgado. E a sabatina dele foi prejudicada, digamos assim, ou interrompida, justamente por essa desconfiança. O presidente Michel Temer disse para o tribunal, e foi uma sugestão, a gente descreve esse processo aqui, não vou fazer merchan, mas no livro sobre o Supremo, que a sugestão veio de um desembargador para o presidente. Disse, presidente, anuncie que o senhor só vai indicar o novo ministro quando o tribunal decidir pela redistribuição da Lava Jato, quem vai ser o novo relator. E naquele momento tinha uma distinção, né, Diego? Sobre a situação do Bolsonaro e do Temer, né? A gente estava conversando, tanto no caso do mensalão, quanto nesse caso, né, no caso do Theory no mensalão e nesse caso do Temer, são graus diferentes de interesse do presidente no processo, né? Vamos colocar dessa forma. A Lava Jato, no caso do Temer, e o mensalão, no caso da presidente Dilma, tipos diferentes de interesse, graus diferentes, mas interesse. Agora, o presidente é um dos investigados, né? O presidente, né? Isso é um outro nível de gravidade e de complexidade da coisa. Então, os pontos que a Juliana levantou se aplicam com força redobrada aqui, né? E o Tomás também. Acho que seria uma atitude mais do que correta, seria necessário que esse tipo de coisa fosse levado em conta, que a sinalização fosse feita antes, né? Se não liderada pelo presidente, que o Supremo também, de alguma forma, enfrentasse esse problema. É um problema inédito, muito mais grave que os casos anteriores. Devia ser para começar a conversa, né? Para começar a conversa, eu já digo isso aqui, e a partir de agora nós temos um processo. Agora,
Esse é um episódio extra e a gente já vai se encaminhar para o final e, em vez de elegermos uma personagem, uma decisão ou um fato da semana, eu gostaria que vocês destacassem, ao final, o que muda, ou qual a principal mudança que o tribunal sofre com a saída de Celso de Mello e a entrada de um ministro indicado por Bolsonaro. Na área que vocês acharem interessante, seja do ponto de vista de economia interna, seja do ponto de vista penal, direitos fundamentais, etc. Quem quer começar? Se ninguém falar, eu elejo. Então, Tomás, vamos lá, Tomás. Então, eu vou falar só... A gente falou um pouco sobre o poder de um ministro individual, né? Vamos falar então da ordem de votação, né? Está saindo o mais antigo e, por óbvio e por definição, vai entrar o mais novo, né? Então a gente vai perder o decano, isso é um efeito. O Celso de Mello e seu papel enquanto decano é um papel que, inclusive, você falou sobre isso, né, Recondo? Talvez não seja insubstituível, né, quanto ao seu perfil. Mas, para além disso, o próximo ministro é o primeiro na ordem de votação em todas as ações do plenário, né, enfim, de ação de controle abstrato, de controle de constitucionalidade. Então, é alguém que está numa posição particularmente útil para travar um julgamento de um caso, né, de pedir vista quando só tem um voto logo no começo. Então, eu diria que um ministro, para todas essas pautas, né, de valores morais e de que interessam a base do governo Bolsonaro, talvez ele esteja numa posição particularmente útil para travar um julgamento, né? Se você está lá no final da fila, você às vezes, né, vai pedir vista antes de chegar, quando já tem um placar determinado. O primeiro-ministro está numa posição particularmente fácil. A outra coisa esse ministro, quando ele não fizer isso, talvez ele abra divergências que ninguém vai seguir, se ele não for capaz, como a gente já falou, de argumentar e contra-argumentar contra o relator e levar outros ministros com eles. Aí vai ser um ministro voto vencido, que pode ter a sua utilidade, né, em termos do discurso político e constitucional brasileiro, ter essa voz ali, mas então eu diria, a principal questão sai o mais antigo e por definição entra o mais novo, e o mais novo tem esse poder. Ele é o primeiro a votar depois do relator em todos os casos e, portanto, pode pedir vista logo no começo de um processo. Juliano, você, o que destaca de mudança com a saída de Celso e a chegada de alguém que a gente ainda não sabe quem é? Certo. Eu acho que com a saída do Celso, que, aliás, a antecipação da aposentadoria foi um furo seu no Jota, né? Queria chamar a atenção para isso. É difícil saber exatamente o que muda, na minha opinião, porque eu acho que pode ter um rearranjo dentro do próprio tribunal, né? O Celso de Mello, ele estava sendo a pessoa que estava antagonizando com o governo federal, né, nesses últimos tempos, ou assumindo uma postura de representação do tribunal nesses momentos em que o tribunal era ameaçado, né, ele saía em defesa do tribunal em oposição ao governo federal. Claro que a saída dele pode representar uma perda nesse sentido, mas eu também acho que pode ser que algum outro ministro assuma esse papel, né, para não deixar que o tribunal ele sofra essas ameaças impunemente, né, que não haja reação. Então, eu acho que é uma perda muito grande, e a gente pode falar de temas de direitos fundamentais, como o ministro foi importante, como ele foi responsável, né, por adiantar algumas jurisprudências, a alteração de algumas jurisprudências do Supremo, inclusive inaugurando, né, certos posicionamentos em votos vencidos, que depois se tornaram votos majoritários, mas eu acho que tem um elemento de perda que pode representar um elemento de reorganização dentro do tribunal e que, eventualmente, algum outro ministro ou ministra possa assumir esse papel mais vocal, mais atuante na defesa da instituição e também desses direitos que o ministro Celso de Mello deixa como um importante legado do seu tempo aí na corte. E você, Diego? Eu chamaria atenção para o fato de que o ministro Marco Aurélio vai ser, então, o mais antigo no tribunal, né, por um período curto de tempo, menos de um ano, até a aposentadoria dele no ano que vem. E esse vai ser um decanato peculiar, não só porque ele já entra como decano numa reta final, e a gente viu no caso do Celso que essa aceleração da reta final pode ter ajudado a provocar uma série de comportamentos mais incisivos do ministro, mas no caso do ministro Marco Aurélio, tem duas coisas que eu chamaria atenção, contrastes com o Celso, né? Primeiro, o próprio contraste que o ministro Marco Aurélio está traçando agora, né? No momento em que o Celso prepara para sair do tribunal, o tom dessa decisão do ministro Marco Aurélio levando para o colegiado
né, um pedido de reconsideração, um recurso contra a decisão do ministro Celso sobre o depoimento escrito ou não do presidente Jair Bolsonaro, que discutimos na semana passada, a gente discutiu que o tom do ministro Marco Aurélio foi bastante conflitivo, né? Ele foi bastante crítico, ácido, diria, em algumas frases, com relação à decisão individual do ministro Celso de Mello, que teria sido motivada por paixões. E essa é uma característica do ministro Marco Aurélio, que aparece de vez em quando, que eu acho que pode ser exacerbada nesse decanato, né? É um ministro que é conflitivo internamente. O ministro Celso, né, como foi observado, ele vinha antagonizando no discurso, né, a presidência da República. O ministro Marco Aurélio oscila, né, às vezes critica, às vezes pondera, mas internamente ele tem sido, nessas últimas semanas, uma força de conflito. Então, a pergunta que eu faria é se esse decano, se o Celso era quase que uma unanimidade internamente, né, se esse decano, de certa forma, não vai puxar para a direção contrária. Um decano que vai usar a sua posição de decano para estimular conflitos, para criar conflitos, independentemente do mérito das posições, mas é uma maneira de se comportar que é bastante diferente da que o ministro Celso tradicionalmente era reconhecido como fazendo, né? No linguajar do Supremo, o primeiro a votar, o mais novo da corte, é chamado de bucha de canhão, e é importante, é uma posição evidentemente importante, que é o primeiro que pode dissentir do relator, por exemplo, e a gente teve, nos últimos anos, alguns buchas de canhão que foram bastante importantes e chegaram no tribunal não como novatos. Citaria, por exemplo, o ministro Menezes Direito e o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é o mais novo na corte, e ninguém fala dele como se fosse um novato, pelo contrário, lidera, inclusive, o tribunal em vários julgamentos, e eu acho que é interessante. E eu queria aqui fazer a propaganda, a Juliana falou do furo, inclusive eu estava botando meu filho para dormir, quase que o menino cai do meu colo quando me disseram que houve antecipação. Mas lembrar que a gente disponibilizou, aqui no Sem Precedentes, 3 episódios especiais em que nós discutimos o legado do ministro Celso de Mello, e num deles a gente fala exatamente sobre a função de decano. Eu queria agradecer a vocês por mais esse episódio, e a gente volta ainda nesta semana, vendo como é que esse processo se encaminha. Gente, obrigado, boa semana, voltamos com o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Obrigada, gente, até mais. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.